O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disso, ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Dom Alberto, Dom Irineu e Dom Antônio, queridos padres, povo de Deus aqui na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, e todos aqueles que estão nos acompanhando pela televisão e o rádio também. Tem uma mensagem muito bonita nas leituras que nós acabamos de ouvir. Porque uma coisa nós já sabemos bem claramente: não se pode separar Maria de Jesus. O que seria Maria sem Jesus? Sempre e a única Nossa Senhora sempre será a mãe do Senhor, a mãe de Deus, feito pessoas, gente como nós. Mas as leituras nos lembram também, que acabamos de ouvir, que não podemos separar Maria também da Igreja. Maria é a mãe de Jesus, mas é também a mãe da Igreja. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, Maria é apresentada em oração junto aos apóstolos, esperando o Espírito Santo, o dia de Pentecostes. E também, aos pés da cruz, Jesus entrega Maria ao apóstolo, o discípulo, diz o Evangelho, que Jesus amava. O mesmo que diz ele no Evangelho, que é a testemunha, que viu e acreditou. E Jesus entrega a Maria a este discípulo que a leva a fazer parte da sua casa, da sua família. É a Igreja que sempre terá que testemunhar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus com Maria. Por isso, também não é difícil entender que não dá para separar a missão, o ministério dos padres, nem de Jesus, e menos ainda também da Igreja. De Jesus não precisa nem insistir. Quando o padre celebra a Eucaristia, presidindo a liturgia, tem a hora que diz: isto é o meu corpo, como se fosse Jesus. Por isso, nunca um padre deveria esquecer que continua a missão de pastor, de servidor ao povo de Deus, que era de Jesus. Continua a missão de Jesus. Isso o Senhor falou bem claro: como o Pai me enviou, eu envio vocês. A igreja toda deve testemunhar o Senhor. Mas os padres têm este ministério específico também
de ser os pastores a serviço do povo de Deus. Por isso eu quero colocar algumas questões muito simples, ou desafios, se preferem, do dia de hoje. O Padre e o povo de Deus. É bom, porque estamos na véspera também de começar com o Domingo de Cristo Rei deste ano, o ano nacional do laicato. E Papa Francisco lembra muitas vezes que, afinal, a grande maioria do povo de Deus são os leigos. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, de todos os tipos, de tantas possibilidades, de tantos trabalhos, de tantas tarefas também na igreja, na sociedade, no mundo. Por isso, como é que se dá este relacionamento entre os padres, uma minoria, tem que reconhecer isso, a serviço dos demais batizados? Vou lembrar algumas dificuldades, mas ao mesmo tempo algumas possibilidades que nós temos de mudar algo no relacionamento entre os padres e os demais leigos e leigas batizados do povo de Deus. Este povo, se nós olharmos a sociedade de hoje, é visível que estamos numa sociedade, para resumir muitas outras considerações, materialista e consumista. E esta é uma dificuldade, até pelas vocações ao ministério sacerdotal. Por quê? Porque o padre deve falar de Deus, deve falar de coisas do Espírito, ou dita de outra forma, invisíveis. É bonito. Na carta aos Hebreus, a fé é, falando de Abraão e dos demais, como que diz que caminharam como se vissem o invisível. Mas é difícil falar do invisível de Deus, do seu amor, do Espírito que deve motivar a nossa vida, no mundo onde parece que só tem valor as coisas materiais, onde se quer as coisas imediatamente. Este é o consumismo, satisfazer logo os desejos. Quero, por que esperar? E o padre é também o homem da esperança, que aponta o reino que há de vir, aponta valores que têm que ser construídos. Já está no meio de nós, o reino é verdade, mas tem que torná-lo visível. Deve ser uma experiência, a paz, a justiça, o bem comum, a fraternidade. Não são bens materiais, são bens que nós construímos e acreditamos que são valores, são bens grandes, que não se compram, não se vendem. Não tem shopping que vende o amor e a fraternidade. Sabemos disso. Por isso não é fácil. Às vezes o padre tem a impressão de falar de coisas que o povo não interessa. Mas eu quero dizer também que pode acontecer o contrário. Às vezes o padre também pode ser tão preocupado com as coisas materiais e com o consumo, o bem-estar, passar bem, para dizer, até a sua privacidade, o conforto. Acho que ninguém escapa disso hoje. Os últimos lançamentos também das coisas que se usam, até servem, claro, hoje nas mídias digitais, tudo mais. Por isso é importante, é isso que eu quero deixar como recado também aos nossos irmãos e irmãs, a maioria do povo de Deus, que colaborem, que cobrem também dos padres o que deve ser o papel deles,
O povo de Deus tem que dizer também: o Padre, nos fale de Deus. Não fique só preocupado no seu bem-estar, no seu conforto, no seu futuro, na sua segurança. Isso pode acontecer, mas o povo de Deus tem que dizer também: o Padre, nos ajude a entender a palavra de Deus, para que entre no profundo do nosso coração. E se é necessário, nos faça fazer a experiência do Espírito de Deus. Queremos conhecê-lo. Nos ajude a experimentar o silêncio. É no silêncio que Deus fala. Porque o povo de Deus tem que dizer também aos padres que está farto de zoada, de barulho na igreja. Precisa também do silêncio, do interior, do coração, para poder ouvir a palavra de Deus. É um serviço. Os padres ajudam o povo a olhar mais na frente, a alimentar a esperança, a ter fé. Mas o povo também pode ajudar os padres a servir melhor neste sentido a eles mesmos, porque esta é a missão também do padre. Mas tem mais outra realidade que hoje está um pouco difícil para nós, que é o individualismo, que é o contrário da busca da comunidade. Quantas vezes os padres convidam: vem participar, esta é a sua comunidade. Mas às vezes o povo não está interessado na comunidade, não está interessado em participar. Vai quando lhe serve alguma coisa, procura o padre quando precisa de algum serviço específico, e depois se esquece dos outros, dos demais. E o padre é o homem da comunidade, é o homem da comunhão. Ao redor do padre deve acontecer a comunhão, não só a comunhão eucarística, que é a visibilidade da nossa comunhão, todos alimentados da mesma palavra, todos alimentados do mesmo pão, Jesus, Eucaristia, é verdade. Mas esta comunhão deve alimentar a nossa fraternidade, a nossa solidariedade com os pequenos, com os pobres, com os excluídos, as periferias existenciais, diz o Papa Francisco. Por isso, o padre tem uma missão difícil, porque a pessoa também, muitas vezes, até as famílias, se isolam, criam grupos. É a comunidade paroquial, a comunidade de bairro, a comunidade do interior. Quando é que é comunidade? Quando é que acredita na comunidade e investe na comunidade? Porque para construir a comunidade tem que participar, tem que estar presentes, no mínimo tem que rezar pela comunidade. E o bonito da comunidade é que é feita de pessoas diferentes. Eu já disse, tem criança, tem jovem, tem homens, mulheres, casados, solteiros, religiosos, religiosas. A comunidade. E o padre tem esta missão de juntar os dons diferentes, as capacidades diferentes, todos os dons do Espírito Santo. Mas também neste caso, pode ser verdade o contrário. Pode ser que seja o padre, me perdoem dizer assim, que não gosta da comunidade, que se esquece da comunidade e se preocupa mais dele mesmo ou de algum grupinho, por exemplo. Aí precisa que a comunidade também lembre o padre que está a serviço de todos. Que diga ao padre que é bonito celebrar juntos e juntos juntar as forças, se podemos dizer assim. Senão, às vezes o padre também não dá exemplo de fraternidade sacerdotal, não participa das reuniões, não reza pelas vocações, não reza pelos bispos, espero que reze pelo Papa, etc, etc. Quer dizer, e a comunidade diz, mas nós não fazemos parte de uma igreja,
não fazemos parte da arquidiocese, das nossas igrejas locais também. A nossa paróquia não está isolada. A tentação do individualismo, de ser autossuficientes, de se autocontemplar, é de todos. Por isso, meus irmãos, é bonito. Os padres têm uma missão indispensável, estão a serviço do povo de Deus, mas o povo de Deus também pode lembrar os padres o específico, o grande, a grandiosidade da missão deles. Já no Concílio Vaticano II, no documento que fala dos leigos, diz assim, que os leigos têm a missão também de erguer ou reerguer o ânimo dos padres. Que bonito. É bonito isso. Não vamos esquecer. Se de um lado os padres doam as suas vidas, entregam as suas vidas, graças a Deus. Tem muitos padres muito bons, senão não estaríamos aqui. É fácil entender isso. Como também tem muito povo de Deus bom, mas se descobrir que um padre precisa de atenção, até de carinho, de afeto, por que não? Somos humanos. Agradecer, dizer que gostam. Também o padre gosta de ouvir isso. E deixem de dizer assim. É bonito. Nem o padre deve falar mal do seu rebanho, mas nem o rebanho deve falar mal do seu padre. Por isso, estamos aqui, lembrando Nossa Senhora, na véspera de Pentecostes, na igreja, mãe de Jesus e mãe da igreja. E quando vem o Espírito Santo, toca nos corações de todos, dá aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela alegria, e vão na missão, com Maria. Por isso que sejamos todos discípulos, missionários, servidores do Evangelho. Cada um com o seu ministério, mas unidos, um povo que dá testemunho hoje, neste mundo cheio de conflitos, de contradições, de dúvidas, de incertezas, dá testemunho de comunhão, de fraternidade, enfim, de fé, de esperança e de amor. Que assim seja.